8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai, uma prova. A 24ª edição da mais tradicional prova de rally do país, o Rally dos Sertões, iniciou dentro do Autódromo de Goiânia, cidade que há anos abraçou esta incrível competição. Com uma imponente estrutura, os Sertões atraiu equipes e apaixonados de todo o Brasil para este, que é o maior rally do mundo realizado dentro de um só país. Pilotos e suas máquinas testaram aqui os limites de suas forças. Foram mais de 3.200 quilômetros entre abismos e desertos, passando por saltos, buracos e cachoeiras, além de uma maratona de 1.000 quilômetros de corrida por 2 dias consecutivos. Agora, você vai acompanhar como foi essa odisseia de velocidade e superação. Preparem-se para o Rally dos Sertões. Antes do início das etapas, o rally se mostrou para o público através de uma carreata durante o dia que saiu do autódromo e entrou pelo centro de Goiânia, despertando a atenção de todos que passavam pelas ruas. O primeiro briefing, que é a reunião diária entre a comissão técnica de prova e os pilotos, já mostrou a grandiosidade da 24ª edição do Rally dos Sertões pelo número de pessoas presentes. Foram inscritas 62 motos e quadriciclos, 31 UTVs e 53 carros. A promessa era que esta seria uma das edições mais difíceis de todos os tempos. Antes do início das etapas, aconteceu o prólogo, uma prova curta dentro de um circuito fechado. Neste ano, a prova aconteceu dentro de um loteamento a poucos quilômetros do Autódromo de Goiânia. Em uma pista curta de 2 quilômetros, os competidores saíram de 2 em 2, onde o melhor tempo determinava a ordem de largada da primeira etapa. As curvas de alta velocidade do circuito ofereceram aos pilotos a oportunidade de andar forte. O terceiro melhor tempo entre as motos foi de Ricardo Martins, da equipe Yamaha Rinaldi Rally Team, com 2 minutos, 2 segundos e 6 décimos. Em segundo ficou Ramon Sacilotti, da equipe Kawasaki Rinaldi, com 2 minutos e 1 segundo e 6 décimos. Jean Azevedo, da equipe Honda, deu sua volta 4 décimos mais rápido que Ramon e marcou 2 minutos, 1 segundo e 2 décimos, sendo o primeiro entre as motos.
quadriciclos, o terceiro lugar ficou com Francinei Souza Costa, da equipe NC Rally Team, com 2 minutos e 11 segundos cravados. Diogo Zonato, da equipe Zonar Racing Team, ficou em segundo com 2 minutos, 10 segundos e 4 décimos. O melhor tempo do prólogo foi de Marcelo Medeiros, da equipe Taguatur Racing, com 2 minutos, 6 segundos e 7 décimos. Entre os UTVs, o terceiro lugar ficou com Dimas de Melo e Rodrigo Koenig, da equipe Casarini de MEP Dopamina, com um tempo de 2 minutos e 10 segundos. A dupla Gabriel Varela e Gabriel Morales, da equipe Divino Fogão Rally Team, fez 2 minutos, 9 segundos e 7 décimos e ficou com o segundo melhor tempo. Cristiano Batista e Robledo Nicoletti, da equipe Transmáquinas Racing, andaram mais rápido entre os UTVs e marcaram 2 minutos, 9 segundos e 3 décimos. Entre os carros, com 2 minutos, 2 segundos e 3 décimos, Christian Baumgart e Beco Andreotti, da equipe X Rally Team, ficaram com o terceiro melhor tempo do prólogo. 2 mais. Esquerda 3, longa. Continua esquerda. 2 décimos mais rápidos, a dupla da mesma equipe, Marcos Baumgart e Kleber Sincere, ficaram com o segundo melhor tempo. A melhor volta foi de Reinaldo Varela e Gustavo Bugelmin, da equipe Divino Fogão Rally Team, com 2 minutos e 3 décimos, voando na curta pista de terra de Goiânia. Ao final do dia, foi realizada a largada promocional, um evento com um ótimo público que marcou o início do Rally dos Sertões e, ao mesmo tempo, se despediu da cidade de Goiânia. As equipes ali sentiram o calor dos apaixonados por automobilismo e deram o pontapé inicial para a corrida de suas vidas. Ao amanhecer, os pilotos saíram de Goiânia para chegar até a pequena cidade de Padre Bernardo, concluindo a primeira etapa da competição. O deslocamento inicial foi o mais longo de todo o rally, com 248 quilômetros de asfalto até o início do trecho. O início da especial saiu da cidade de Brasilândia, em terreno com cascalho, passando por Feche e, por fim, terra. Esta especial foi a mais curta de todo o Rally dos Sertões, com 111 quilômetros.
Já nesta primeira etapa, os pilotos foram colocados à prova, em uma pista com precipícios e curvas fechadas. O terceiro lugar ficou com Tunico Maciel, da equipe Honda, com o tempo de 1 hora, 39 minutos e 27 segundos. Em segundo, o campeão da edição anterior, o experiente piloto da equipe Honda, Jean Azevedo, com 1 hora, 38 minutos e 43 segundos. O primeiro lugar, com uma vantagem de apenas 19 segundos, ficou com Ramon Sacilotti, da equipe Kawasaki Rinaldi, marcando o tempo de 1 hora, 38 minutos e 24 segundos. A largada da categoria quadriciclos aconteceu junto com as motos, intercalando os melhores tempos do prólogo. Muito cascalho voou pelas curvas de alta velocidade na primeira parte da etapa do Rally dos Sertões. O piloto argentino Diego Lício capotou logo no início do trecho com precipícios. Por sorte, nada de grave aconteceu e ele conseguiu voltar para a prova. Em terceiro lugar ficou Giovanni Ramos Filho, com o tempo de 1 hora, 54 minutos e 53 segundos. Em segundo, Diogo Zonato marcou 1 hora, 52 minutos e 26 segundos. O vencedor da primeira etapa foi o campeão da edição passada, Marcelo Medeiros, com o tempo de 1 hora, 46 minutos e 49 segundos. Foi um trecho muito difícil, não consegui atingir uma velocidade boa, é muito travado, muita serra, muito abismo. Mas cheguei bem, agora é recolocar para a posição aí ideal para largar amanhã. A largada dos UTVs levantou poeira sobre o céu de Goiás. A pista desafiou os pilotos e navegadores. Um erro poderia comprometer todo o rally. Em terceiro lugar, ficou a dupla Henrico e Álvaro Almeida, da equipe Bike Box Racing, com o tempo de 1 hora, 52 minutos e 4 segundos. Em segundo lugar, a dupla Bruno Sperancini e Breno Rezende, da Pro Minas Racing, marcou 1 hora, 48 minutos e 57 segundos. Os campeões da primeira etapa foram Cristiano Batista e Robledo Nicoletti, da Transmáquinas Racing, com o tempo de 1 hora, 44 minutos e 16 segundos. Os motores dos carros falaram alto na primeira etapa do Rally dos Sertões. Os pilotos pisaram fundo nas curvas de cascalho e fizeram um espetáculo à parte, passando rente aos precipícios que em alguns momentos assustavam. Em terceiro lugar, a dupla Lance Woolridge e Marcelo Haseyama, da NW Motorsport Ford Performance, marcou o tempo de 1 hora, 41 minutos e 15 segundos. Os segundos colocados foram Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, da equipe Divino Fogão Rally Team, com o tempo de 1 hora, 39 minutos e 51 segundos. Os campeões dessa primeira etapa foram Christian Baumgart e Beco Andreotti, da equipe X Rally Team, com 1 hora, 36 minutos e 42 segundos.
Rally dos Sertões. Oferecimento Mitsubishi L200 Triton Sport. Casca grossa em conforto. A segunda etapa saiu da região de Padre Bernardo em direção a Cavalcante. O trecho cronometrado, chamado de especial, teve 374 quilômetros de extensão. A largada das motos aconteceu às 7 da manhã. A região oferecia muitas pedras e curvas com feche-feche, um pó muito fino que fica sobre os buracos, dificultando a navegação e a pilotagem. A prova iniciou com um forte trial sobre as pedras. O percurso alternou trechos de alta velocidade a trechos lentos, como os rios da região. O primeiro rio que a prova atravessou foi o Bagagem, um ícone para os pilotos que já participaram das outras edições do Rally dos Sertões. O segundo rio, mais perto do final da prova, foi o Corrente. Ali, o cansaço era o pior inimigo dos competidores. Ricardo Martins, da equipe Yamaha Rinaldi Rally Team, foi o terceiro na segunda etapa com o tempo de 5 horas, 10 minutos e 59 segundos. Em segundo lugar, o piloto da equipe Honda, Jean Azevedo, fez o tempo de 5 horas, 9 minutos e 19 segundos. O vencedor da segunda etapa entre as motos foi Gregório Casellani, fazendo dobradinha da equipe Honda com o tempo de 5 horas, 6 minutos e 34 segundos. Francinei Costa, da equipe NC Rally Team, chegou em terceiro entre os quadriciclos, com o tempo de 6 horas, 3 minutos e 43 segundos. O segundo colocado foi Diogo Zonato, da Zonar Racing Team, marcando 6 horas, 1 minuto e 1 segundo. O vencedor entre os quadres na segunda etapa foi o campeão do Rally 2015, Marcelo Medeiros, da equipe Taguatur Racing, com o tempo de 5 horas, 48 minutos e 31 segundos. A dupla Vinícius da Silva e Rafael Arena perderam o ponto da curva e capotaram várias vezes o seu UTV. Por sorte, nada grave aconteceu. O terceiro lugar entre os UTVs foi da equipe Pro Minas Racing, de Bruno Sperancini e Breno Rezende, com 5 horas, 49 minutos e 8 segundos. Em segundo lugar ficou a dupla Gabriel Varela e Gabriel Morales, da equipe Divino Fogão Rally Team, com o tempo de 5 horas, 46 minutos e 23 segundos. Uma DEP que a gente acabou não vendo, que deu um pouco de susto na gente, mas foi só essa na especial. A gente acabou conseguindo dar bem, impondo um ritmo forte, mas sempre com bastante cautela. Os vencedores desta etapa entre os UTVs foram Henrique Gutierrez e André Munhoz, da equipe Yoda Racing, marcando 5 horas, 44 minutos e 10 segundos.
Hans Woolridge e Marcelo Haseyama, da equipe NW Motorsport Ford Performance, ficaram em terceiro lugar entre os carros, com 5 horas, 6 minutos e 59 segundos. A dupla Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, da Divino Fogão Rally Team, vinham rápido na ponta, mas perderam o ponto de freada. Foram ultrapassados por Christian Baumgart e Beco Andreotti. Varela e Gugelmin terminaram a prova com um tempo de 4 horas, 57 minutos e 18 segundos. Os vencedores da segunda etapa foram Baumgart e Andreotti, da ex-Rally Team. Eles cravaram o tempo de 4 horas, 54 minutos e 26 segundos. A terceira etapa foi uma das mais duras de todo o Rally dos Sertões. Saiu de Cavalcante para Posse, ainda no estado de Goiás. Com 374 quilômetros de trecho cronometrado, esta etapa foi uma prova de habilidade e resistência. Piloto da Honda, Jean Azevedo, campeão do Rally dos Sertões de 2015, era um dos candidatos ao título deste ano. Porém, ele não completou esta terceira etapa por problemas mecânicos, ficando praticamente fora da briga pelo título. Outro favorito ao título, Ricardo Martins, atropelou um cavalo no meio da especial e sua moto pegou fogo. O piloto nada sofreu. Em terceiro lugar ficou José Hélio, da equipe Brasil Moto Tour, com o tempo de 4 horas, 56 minutos e 20 segundos. Ramon Sassilotti, da equipe Kawasaki Rinaldi, fez 4 horas, 47 minutos e 27 segundos e ficou com o segundo lugar. O vencedor da terceira etapa foi Gregório Casellani, da equipe Honda, com o tempo de 4 horas, 44 minutos e 26 segundos. Etapa bem dura, parecida com a de ontem, né? Começou com serra e depois trecho sinuoso até o abastecimento, e depois do abastecimento mesclou trecho sinuoso com rápido, e o último quarto da especial foi muito rápido. Nos quadriciclos, o terceiro lugar ficou com o André Sugita, da equipe Bike Box Racing, com um tempo de 5 horas, 50 minutos e 10 segundos. O segundo lugar entre os quadriciclos foi Pedro Henrique Costa, da equipe Mandacaru Rally Team, marcando 5 horas, 44 minutos e 11 segundos. O vencedor da terceira etapa foi Diogo Zonato, da equipe Zona Racing Team, com tempo de 5 horas, 28 minutos e 54 segundos. Esta etapa teve o pior trial de todo o rally, com imensas erosões no solo. O terceiro lugar entre os UTVs ficou com a dupla Pedro Queirolo e Guilherme Trombini, da equipe Casarini de Map Dopamina,
marcando o tempo de 5 horas, 24 minutos e 5 segundos. Em segundo, Denísio Casarini Filho e Luiz Felipe Eckel, da mesma equipe Casarini, com o tempo de 5 horas, 20 minutos e 30 segundos. Os campeões foram Cristiano Batista e Robledo Nicoletti, da Transmáquinas Racing, cravando 5 horas, 16 minutos e 14 segundos. O início da especial passou pela comunidade dos Calungas. Depois disso, os pilotos encontraram areia, deixando a prova mais lenta. O trecho contou com fast e partes de terra. Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, da equipe Divino Fogão Rally Team, que vinham brigando pelas primeiras posições no Rally dos Sertões 2016, tiveram um pneu furado e ficaram com a 8ª colocação. Em terceiro lugar ficou a dupla da Mitsubishi Rally Art Brasil, Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, com o tempo de 4 horas, 54 minutos e 8 segundos. Em segundo lugar, Christian Baumgart e Beco Andreotti, da equipe X Rally Team, marcaram 4 horas, 44 minutos e 51 segundos. A dobradinha da equipe X Rally Team foi conquistada por Marcos Baumgart e Kleber Sincé, com o tempo de 4 horas, 42 minutos e 4 segundos, vencedores da terceira etapa. Sempre tem, desde o começo da prova até o final, disputa toda hora, todo momento e com muita emoção do começo ao fim. Assim a gente quer, faca nos dentes. A quarta etapa saiu do estado de Goiás e foi para a Bahia em uma especial de 361 quilômetros. Ela saiu da cidade de Posse e foi para Luiz Eduardo Magalhães. Esta foi a especial mais rápida do Rally dos Sertões, contornando áreas agrícolas na maior parte do tempo. O começo da especial teve muito cascalho, mudando para fast e terra. Nas motos, a quarta etapa foi dominada pela equipe Honda, que ficou com os primeiros 3 lugares. Gregório Caselani ficou em terceiro com o tempo de 3 horas, 36 minutos e 52 segundos. Em segundo, Tunico Maciel com o tempo de 3 horas, 34 minutos e 23 segundos. A conta para a Honda, o piloto número 1, Jean Azevedo, marcando 3 horas, 22 minutos e 49 segundos. Vim para a edição 2016 do Rally dos Sertões para buscar o 7º título, mas infelizmente com o problema de ontem eu acabei forfetando, né? Então a penalização é muito alta. A etapa de hoje eu fiz uma boa etapa, consegui vencer, mas daqui para frente a ideia é ajudar o Gregório, que é meu companheiro de equipe no time Honda. Esta quarta etapa permitiu aos pilotos a velocidade mais alta dos Sertões 2016, graças às suas longas retas de terra. Em terceiro lugar, Pedro Henrique Costa, da equipe Mandacaru Rally Team, marcou o tempo de 4 horas, 23 minutos e 20 segundos. André Sugita, da equipe Bike Box Racing, ficou com o segundo lugar, marcando 4 horas, 20 minutos e 46 segundos. O campeão da quarta etapa entre os quadriciclos foi Marcelo Medeiros, da equipe Taguatur Racing.
Boa, Carlinhos. Boa prova. Valeu. A suspensão dos UTVs trabalharam muito nesta etapa, passando por trechos de muitos buracos. Elson Oliveira e Elson Cascão, da Candangos Rally Team, capotaram e foram ajudados por Erley Ayala e Idali Bossi, da Brasil Offroad. Ambos voltaram para a prova. Entre os UTVs, a dupla Denísio Casarini Filho e Luiz Felipe Eckel, da equipe Casarini de MEP Dopamina, ficou com o terceiro melhor tempo, marcando 4 horas, 6 minutos e 36 segundos. Chegando em segundo, Gabriel Varela e Gabriel Morales, da equipe Divino Fogão Rally Team. A dupla vencedora entre os UTVs foi Denísio Nascimento e Emílio Rockenbach, da equipe Bompac, com o tempo de 3 horas, 58 minutos e 33 segundos. Marcos Baumgart e Kleber Sincea, da equipe X-Rally Team, vencedores da terceira etapa, capotaram e não completaram a prova, ficando praticamente fora da briga pelo título dos Sertões 2016. Lance Woolridge e Marcelo Haseyama, da equipe NW Motorsport Ford Performance, fizeram o terceiro melhor tempo da etapa, com 3 horas, 15 minutos e 30 segundos. Em segundo lugar ficou a dupla da X-Rally Team, formada por Christian Baumgart e Beco Andreotti, com o tempo de 3 horas, 14 minutos e 3 segundos. Os vencedores da quarta etapa entre os carros foram Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da Mitsubishi Rally Art Brasil, marcando o tempo de 3 horas, 12 minutos e 48 segundos. A quinta etapa saiu de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, para Mateiros, no Tocantins. Foi o início da maratona de 1.000 quilômetros por 2 dias no meio do Jalapão. Nesta largada, os pilotos percorreram 425 quilômetros, sabendo que na chegada não teriam auxílio dos mecânicos se algo acontecesse. A terra e o cascalho da última etapa foram se transformando em uma fina areia na região com a menor densidade demográfica do Brasil, o Jalapão. Entre as motos, o terceiro lugar ficou com Gregório Castellani, da equipe Honda. Ramon Sacilotti, da equipe Kawasaki Rinaldi, ficou em segundo com 5 horas, 24 minutos e 24 segundos. O vencedor das motos, na primeira perna da maratona, foi Jean Azevedo, da equipe Honda, com tempo de 5 horas, 21 minutos e 2 segundos. No início da prova dos quadris, os pilotos ainda passaram por áreas agrícolas com longas retas até encontrar o Cerrado do Tocantins.
O Jalapão é conhecido como o deserto das águas por apresentar, entre as vastas áreas de areia, belíssimos rios. Marcelo Medeiros, da Taguatur Racing, que havia vencido 3 das 4 etapas, terminou a prova em 44º lugar, ficando fora da disputa pelo seu bicampeonato nos Sertões. O terceiro lugar ficou com Edgley Sobrinho, da equipe NC Rally Team. Em segundo, Diogo Zonato, da equipe Zonar Racing Team. O vencedor entre os quadriciclos foi André Sugita, da Bike Box Racing, cravando o tempo de 6 horas, 19 minutos e 36 segundos. O terceiro melhor tempo entre os UTVs foi da dupla Denísio Nascimento e Emílio Rockenbach, da equipe Bompac, marcando 5 horas, 56 minutos e 5 segundos. Gabriel Varela e Gabriel Morales, da equipe Divino Fogão Rally Team, com 5 horas e 54 minutos, ficaram em segundo lugar. Os vencedores da quinta etapa foram Denísio Casarini Filho e Luiz Felipe Eckel, da equipe Casarini de MEP Dopamina, com o tempo de 5 horas, 51 minutos e 25 segundos. Lance Woolridge e Marcelo Haseyama, da equipe NW Motorsport Ford Performance, ficaram com o terceiro melhor tempo entre os carros, com 5 horas, 15 minutos e 16 segundos. Em segundo lugar, Christian Baumgart e Beco Andreotti, da equipe X Rally Team, que marcou o tempo de 5 horas, 14 minutos e 56 segundos. Os vencedores entre os carros foram Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da equipe Mitsubishi Rally Art Brasil, com 5 horas, 11 minutos e 3 segundos. Tudo bem, hoje mais uma especial limpa, conseguimos imprimir um ritmo bom, o carro perfeito, navegação e pilotagem também perfeita. Ainda não demos uma olhada no carro, mas pelo andamento do fim da especial, o carro estava super em ordem, então acho que a gente larga amanhã para a parte realmente dura do Jalapão com o carro em ordem. No final da quinta etapa, os pilotos deixaram seus veículos em uma área fechada. Todos os pilotos e seus navegadores tiveram 30 minutos para consertar as peças quebradas durante a especial do Jalapão, sem o auxílio dos mecânicos, que ficaram do lado de fora, apenas instruindo os corredores. Essa foi a temida etapa maratona da 24ª edição do Rally dos Sertões. Durante a noite, os pilotos receberam as instruções no briefing geral com a equipe técnica. A sexta etapa, segunda perna da maratona, saiu de Mateiros e foi para Ponte Alta, ainda no estado do Tocantins, atravessando o coração do Jalapão. Essa foi a etapa mais longa do rally, com 514 quilômetros de trecho cronometrado. A maior parte do tempo, os pilotos andaram sobre a areia fina que contornava as veredas do cerrado.
Mais uma vez, a Honda dominou as 3 primeiras colocações na categoria moto. Gregório Caselani fez o terceiro melhor tempo com 6 horas, 55 minutos e 37 segundos. Em segundo, Tunico Maciel marcou 6 horas, 47 minutos e 29 segundos. O vencedor da etapa final da maratona foi novamente Jean Azevedo, com o tempo de 6 horas, 44 minutos e 47 segundos. Além da dificuldade de guiar os quadriciclos na areia, o calor intenso também foi um desafio à parte para os pilotos. Jefferson Nobre, da equipe NC Rally Team, ficou em terceiro lugar, marcando 10 horas e 9 minutos de prova. Em segundo lugar, Hélio Pessoa, da equipe Pro Rally, marcou 10 horas de prova. O vencedor entre os quadriciclos foi Pedro Henrique Costa, da equipe Mandacaru Rally Team, que marcou 8 horas, 53 minutos e 40 segundos, sem nenhum pênalti. Eu larguei em último e vim passando todo mundo na prova e fui o primeiro a chegar. Sem dúvida, foi a etapa mais difícil que eu fiz na minha vida. Minha bota tá fervendo, tudo tá quente. Mas Sertões é isso. Aconteceram muitas quebras durante o longo percurso da sexta etapa. O espírito entre os competidores do Rally dos Sertões foi de solidariedade acima de tudo. Entre os UTVs, a dupla Leandro Torres e Lourival Roldan, da equipe Torres Racing, chegou em terceiro nesta etapa com tempo de 7 horas, 54 minutos e 1 segundo. Em segundo lugar, colados no primeiro, Bruno Sperancini e Breno Rezende, da Pro Minas Racing, fizeram um tempo de 7 horas e 51 minutos. Rally não é só piloto, é piloto, navegador, equipe, né, união. Nós fizemos um projeto em janeiro lá em Petrópolis com Massaranduba, junto com o pessoal de Congonhas. Eu troquei de navegador, um projeto totalmente novo, um carro inovador. Os vencedores da segunda perna da maratona foram Gabriel Varela e Gabriel Morales, da equipe Divino Fogão Rally Team, com tempo de 7 horas e 50 minutos. A navegação foi um dos maiores desafios da sexta etapa, em locais onde apenas o trilho deixado pelos outros pilotos indicava o caminho. Neste ano, os pontos de localização da prova, gravados por GPS pela equipe técnica, foram disponibilizados no início do rally. Através destes pontos, os pilotos puderam se orientar pelos mais de 2.000 quilômetros dos sertões. Christian Baumgart e Beco Andreotti, da ex-Rally Team, fizeram o terceiro tempo entre os carros, com 6 horas, 53 minutos e 51 segundos. Lance Woodridge e Marcelo Haseyama, da equipe NW Motorsport Ford Performance, ficaram em segundo lugar com o tempo de 6 horas, 52 minutos e 30 segundos. Os vencedores da sexta etapa do Rally dos Sertões foram Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da Mitsubishi Rally Art Brasil.
foi a terceira vitória consecutiva do carro 302. Eles fizeram um tempo de 6 horas, 32 minutos e 30 segundos, praticamente 20 minutos na frente do segundo colocado. A última etapa saiu de Ponte Alta em direção a Palmas, capital do estado do Tocantins. Esta foi a segunda etapa com maior velocidade média, ultrapassando os 100 km por hora. Também foi a segunda etapa mais curta. Por causa disso, os líderes da classificação geral apenas administraram a prova a fim de evitar tombos e quebras. O terceiro colocado na categoria motos foi Gregório Caselani, da equipe Honda, que andou quase toda a especial junto com seu companheiro de equipe, Tunico Maciel. Gregório fez o tempo de 2 horas, 5 minutos e 15 segundos. Em segundo, Ramon Sacilotti, com sua KX450 da equipe Kawasaki Rinaldi. Ele marcou 2 horas, 3 minutos e 33 segundos. O vencedor entre as motos, nesta última etapa, foi Jean Azevedo, da Honda, com 1 hora, 58 minutos e 28 segundos. O terceiro colocado entre os quadriciclos foi André Sugita, da equipe Bike Box Racing, com o tempo de 2 horas, 24 minutos e 3 segundos. Pedro Henrique Costa, da Mandacaru Rally Team, chegou em segundo com o tempo de 2 horas, 21 minutos e 54 segundos. O vencedor desta última etapa foi Diogo Zonato, da Zonar Racing Team. Ele marcou o tempo de 2 horas, 18 minutos e 45 segundos. Os UTVs levantaram poeira na última etapa do Rally dos Sertões, fazendo uma das maiores médias de velocidade no trecho. O terceiro lugar ficou com a dupla Dimas de Melo e Rodrigo Koenig, da equipe Casarini de MEP Dopamina, com o tempo de 2 horas, 15 minutos e 41 segundos. O segundo lugar ficou com a mesma equipe, Casarini, com Deninho Casarini Filho e Luiz Felipe Eckel, que marcaram 2 horas, 14 minutos e 21 segundos. Os vencedores da categoria UTV nesta 7ª etapa foram Cristiano Batista e Robledo Nicoletti, da equipe Trans Máquinas Racing, com o tempo de 2 horas, 9 minutos e 22 segundos. Nesta etapa, os carros que estavam atrás na classificação geral puderam acelerar ao máximo para chegar em uma boa colocação. A briga entre os primeiros colocados foi eletrizante. Em terceiro lugar, Christian Baumgart e Beco Andreotti, da X-Rally Team, marcaram o tempo de 2 horas e 54 segundos. Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da equipe Mitsubishi Rally Art Brasil, fizeram o segundo melhor tempo, com 1 hora, 55 minutos e 41 segundos. 1 minuto e 16 segundos atrás do sul-africano Lance Woodridge e seu navegador Marcelo Haseyama. Com um temporal, a dupla da Woodridge Motorsport Ford Performance marcou 1 hora, 54 minutos e 32 segundos. Eles venceram a prova.
Ao final das 7 etapas, estes foram os resultados finais do Rally dos Sertões, edição 2016. Mesmo com apenas um terceiro lugar na etapa 3, Eduardo Tadashi Shiga, da equipe Honda Motofield, mostrou uma ótima regularidade e chegou em terceiro lugar na classificação geral das motos. Em segundo lugar ficou Ramon Sacilotti, da equipe Kawasaki Rinaldi, com um tempo total de 29 horas e 58 minutos de percurso cronometrado. O campeão entre as motos do Rally dos Sertões 2016 foi Gregório Castellani, da equipe Honda, 23 minutos à frente do segundo colocado na classificação geral. Nos quadriciclos, o terceiro lugar da classificação geral foi de Hélio Pessoa, da equipe Pro Rally. O vice-campeonato deste ano ficou com André Sugita, da equipe Bike Box Racing. O grande campeão da categoria foi Edgley Sobrinho, da NC Rally Team, com um tempo total de 41 horas e 52 minutos de prova. Na categoria UTV, a terceira dupla mais bem colocada na classificação geral foi Carlos Eduardo Ambrosio e Carlos Eduardo Sachs, da equipe Torres Racing. O vice-campeonato ficou com Gabriel Varela e Gabriel Morales, da equipe Divino Fogão Rally Team, com 34 horas e 20 minutos de prova. Os campeões da categoria UTV do Rally dos Sertões 2016 foram Bruno Sperancini e Breno Rezende, da equipe Pro Minas Racing, levando o segundo título consecutivo para Minas, com o tempo de 33 horas e meia de prova. Entre os carros, o terceiro lugar ficou com Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da equipe Mitsubishi Rally Art Brasil. Até a última etapa, a dupla estava em segundo lugar, mas, na última especial, foram superados em apenas 1 minuto e 7 segundos na classificação geral. O feito foi realizado pelo sul-africano Lance Woolridge e Marcelo Haseyama, da equipe NW Motorsport Ford Performance, com um incrível rendimento na etapa 7. Os grandes campeões do Rally dos Sertões foram Christian Baumgart e Beco Andreotti, da equipe X Rally Team. Um título inédito e muito festejado para uma das mais tradicionais equipes da modalidade. A 24ª edição do Rally dos Sertões terminou com o sol se pondo sobre o rio Tocantins. Foram mais de 30 horas de corrida divididas em 7 etapas que passaram pelos estados de Goiás, Bahia e Tocantins. O rally atravessou o coração do Brasil, entrando em fazendas e comunidades isoladas, deixando histórias e ações sociais. E que venha 2017, ano de aniversário de 25 anos, partindo novamente de Goiânia. E o destino é especial, Bonito, no Mato Grosso do Sul. Até lá, pessoal!